Olá, que privilégio imenso estar aqui com você. Agradeço de todo o meu coração essa oportunidade tão maravilhosa. Muito obrigado. Que Deus esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Que você continue acessando, continue assistindo os vídeos. Nós estamos falando esses dias sobre relacionamento com Deus. Não existe nada tão importante quanto isso, nos relacionar com Deus. Comece hoje. E você fará isso por toda a eternidade. Porque esse é o propósito disso. Que nós, quando findar essa vida aqui, nós continuemos uma vida eterna com Deus nos céus. A vida eterna começa aqui. Não espere morrer para depois pensar sobre a vida eterna. Não, agora. Agora. A vida eterna começa agora. Tá certo? Deus abençoe você. Nós estamos falando sobre adoração, baseado no texto que fala sobre Caim e Abel. Esses dois irmãos que foram até Deus e apresentaram um culto a Ele. No estudo anterior, eu falei que eu apresentei para você algumas características. Eu acho que, de acordo com o texto diz que vou ler o texto novamente. E no passar do tempo aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura do rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta. Mas por Caim e por sua oferta não teve consideração. E Caim ficou muito irado e o seu semblante caiu. Ele se entristeceu, ficou abatido com essa situação. O que foi que aconteceu? Porque Deus, foi essa pergunta que fizemos no estudo passado, porque Deus aceitou a oferta de um e rejeitou a oferta de outro. Então eu apontei no estudo anterior que Caim, ele se aproximou de Deus de acordo com aquilo que ele achava que era correto. Ele não seguiu a orientação de Deus, ele não seguiu aquilo que Deus havia prescrito. Deus havia dado algumas orientações, eu mostrei as evidências disso, primeiro porque o texto diz no decorrer do tempo, no fim dos dias, no passar do tempo, né? E também porque eles sabiam o que fazer, né? Tanto é que eles fizeram. E isso evidencia que Deus havia passado a orientação. E a outra questão também é que Deus sempre fez isso no decorrer da história, né? Deus nunca exigiu o culto de alguém sem que ele dissesse o que ele desejava. Ele sempre fez isso com ricos detalhes. E aqui está. Né? Então, qual foi o segredo de Abel? Por que a sua oferta foi aceita? É importante que pensemos sobre isso, não é verdade? O que foi que ele fez de certo? Onde foi que ele acertou? E eu vou dizer onde foi que ele acertou. Hebreus 11:4 diz que pela fé. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício a Deus, um melhor sacrifício a Deus. Fé, né, é a confiança em Deus, a dependência de Deus, né? A Bíblia diz que, através da fé, ele apresentou um melhor sacrifício a Deus e isso foi contado como justiça para ele. Ele foi aceito, né? Foi agradável aos olhos pela fé. Então, a primeira coisa, o modo de se aproximar de Deus é com confiança, né? Confiança em Deus. A segunda questão que Abel fez foi que ele evidenciou essa fé através da obediência. Não tem esse negócio de você dizer eu creio em Deus, eu acredito em Deus, eu confio em Deus, mas você não obedece a Ele. Não existe isso. É pura tolice. É um engodo total, um engano total. Não caia nessa. Se você realmente é uma pessoa que acredita em Deus, pois você vai viver uma obediência nele. Nós vemos por aí sempre as pessoas dizendo, eu acredito em Deus. Você tem colocado em prática, tem obedecido a Deus. A evidência de que você crê realmente em Deus é se você obedece a Ele. Jesus Cristo disse, que adianta você dizer Senhor, Senhor, se não faz o que eu vos mando? Olha,
Está aí claramente essa descrição. Abel, né, ele reconheceu também o seu pecado. Né? Ele fez um sacrifício conforme prescrito, conforme Deus havia prescrito. Ele disse: eu sou pecador, eu preciso da tua ajuda. E sempre que aproximarmos de Deus no nosso relacionamento com Deus, isso é fundamental. Você precisa dizer: Senhor Deus, eu preciso. Você se apresenta de Deus como alguém que depende de Deus, né? E Abel fez exatamente isso. Ele se aproximou de Deus com uma oferta pelo pecado, dizendo: aqui está alguém para morrer no meu lugar, né? E Deus aceitou aquela oferta. Algumas características de Abel nós podemos perceber aqui. Abel, ele provavelmente era uma pessoa melhor, né? Mais agradável e moralmente confiável. Mas eu quero dizer para você que não foi isso que tornou o seu sacrifício aceitável diante de Deus. Eu conheço pessoas boníssimas, pessoas que há mais de 30 anos, estão vivas até hoje, há mais de 30 anos, vivem para servir os outros. Muito melhor do que eu, certeza. Mas boas obras, meu querido amigo, não salva ninguém. As nossas melhores obras estão contaminadas pelo pecado e nos distancia de Deus. A Bíblia diz que as nossas obras são como um trapo de imundícia. É como um pano que você enrola em uma ferida e que você depois vai tirar. E já te fez isso já? Se é aquele com as cascas da ferida e assim por diante? Pois é desse jeito. A Bíblia diz que as nossas boas obras são daquela forma, imundo daquele jeito. Então pense seriamente sobre isso, né? Não foi isso que tornou aceitável. De igual modo, meu querido amigo, você também precisa confiar em Deus. Se você quiser fazer um culto agradável a Deus, confie nele, confie em Deus verdadeiramente, decida viver uma vida de obediência a Ele e apresente a Deus o sacrifício que Ele exige. E não é um cordeiro, não, isso não é mais exigido. Agora, o único sacrifício aceitável diante de Deus é Jesus Cristo, o Filho de Deus. É você dizer: Senhor Deus, eu não posso pagar pelo meu pecado, mas aqui está alguém que pode pagar por mim. Eu creio nele, eu confio nele. Jesus Cristo, essa pessoa está disposta a morrer no meu lugar. Aliás, ela já morreu no meu lugar, já pagou o preço por mim. E Deus vai aceitar esse sacrifício, o sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo, no seu lugar. Que coisa impressionante, que coisa maravilhosa. Um culto de acordo com a prescrição da palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Nós nunca podemos adorar a Deus de acordo com a nossa própria vontade, de acordo com aquilo que nós achamos que é correto. Não, devemos adorar a Deus conforme está prescrito na sua palavra, na sua palavra. É assim. Que Deus abençoe você de modo grandioso, em nome de Jesus. Amém e amém.